Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glórias a Deus. Mais um final de semana, pela glória de Deus. Né? Jesus é bom, está no controle de tudo, na direção das nossas vidas. Se a gente não parar de buscar, não parar de orar, a gente vai viver os milagres da parte de Deus. Só é perseverar no Senhor, né? Tudo aquilo que buscamos da parte de Deus, a gente recebe. Nada é fácil, né? Pra gente. Mas se a gente perseverar, a gente verá a glória de Deus. O Senhor é bom o tempo todo, Ele está no controle de tudo. E a gente é só confiar. Confiar e crer nele, que Ele pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Toda honra, toda glória é dada para Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, né? Ele é aquele que nos guarda todos os dias, que nos livra, meu Pai, meus irmãos, de todo o mal. Ele é o nosso Pai. Ele é quem tem cuidado de nós. Ai de nós se não fosse esse Deus, né, que servimos, porque é um Deus grande, um Deus do impossível. E se a gente crê, se a gente confiar nele, a gente vê a glória dele, né? Glória a Deus. Eu estou com a palavra aberta aqui, a Bíblia aberta em Mateus 7, onde a palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que escutais estas minhas palavras e as praticais, é semelhante, sim, ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram o vento, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparava-se ao homem insensato que edifica sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus aqui fala para nós, meus irmãos, para mim e para você, que a gente tem que praticar a palavra dele, né? Não basta só ler, não basta só pregar, não basta só falar dele, né? Temos que praticar a palavra, temos que viver a palavra de Deus, né? Para quando chegar nas dificuldades, a gente não cair, né? Aquele homem que construiu sua casa na areia, né? O vento veio, assoprou, derrubou. E grande foi a queda dele. Por quê? Porque ele não praticou a palavra de Deus, ele não guardou a palavra de Deus, ele não viveu a palavra de Deus. Muitos ouvem a palavra de Deus, muitos pregam a palavra de Deus, mas não pratica ela. E se você só lê e não pratica, quando a chuva vem, quando o vento assopra, a grande é a tua queda, né? Quando a gente prega a palavra de Deus e pratica a verdade de Deus e vive a verdade de Deus, ainda assim que as lutas venham, né? Ainda assim que esse vento sopra sobre nós, mas a nossa casa não cai, porque ela está firmada na rocha, né? A gente tem que se firmar em Jesus todos os dias, porque Ele é a nossa força, né? Ele é quem tem nos dado força para nos manter de pé. Mas se a gente só lê a palavra de Deus e não pratica, quando vier esse vento que assoprar em nós, a primeira coisa que a gente vai fazer é cair. Tantos que conhecem a palavra de Deus, tantos que vivem, né, a palavra de Deus, mas não praticam. Muitos praticam e mesmo assim, quando o vento vem, sopra, cai. Porque não está firmado na palavra de Deus. Porque não está firmado na palavra de Deus. Não está praticando aquilo que Jesus está ensinando, né? Através da palavra. Muitos abrem a boca, fala de Deus, clama, ora. Mas quando a luta vem, a primeira coisa que faz é cair. A primeira coisa que faz é se abater. A primeira coisa que faz é deixar a sua fé morrer. Não tem força para buscar. Não tem força para se levantar.
Mas se permanecer na palavra de Deus, na verdade de Deus, você não cai. Ainda assim que as lutas venham, ainda assim que as lutas sejam grandes na tua vida, ainda assim que tem peleja, mas você está firmado ali. Porque você conhece a palavra de Deus. Você está vivendo a verdade de Deus. Quando você vive a verdade de Deus, você entende o que é que Deus fala com você. Quando você pratica aquilo que Deus te ensina através da palavra, não tem como você fazer errado, viver errado. Porque se você vive a verdade de Deus, o que acontecer na tua vida, você vai dizer que foi permissão de Deus. Se você está passando por aquilo, é porque Deus está permitindo. Se Deus está te botando em uma situação, é porque Deus está permitindo. Então, quando vem essas coisas para nós, servos de Deus, a gente permanece de pé, né? Ainda que a gente se abale, ainda assim que a gente sofra, mas a gente permanece de pé na presença de Deus. A vida com Deus não é fácil, servir a Deus não é fácil, todo dia eu falo. A vida do servo de Deus tem luta sim, tem peleja sim, mas se a gente estiver firmado na palavra dele, estiver na verdade do Senhor, a gente não cai. A gente pode até enfraquecer, a gente pode até, desanimar com alguma situação, mas Deus nos levanta, Deus nos sustenta. Por isso que Deus diz, por isso que Jesus diz na palavra: todo aquele, pois que escutais as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente. Quando a gente ouve a palavra de Deus que pratica, a gente é prudente em um monte de coisa. A gente tem que entender o que Deus fala com a gente, o que o Senhor nos ensina através da palavra, para quando vier as coisas para nós, a gente não ficar surpreso, a gente não tomar surpresa, a gente não ficar chateado, a gente não ficar revoltado, a gente seguir, enfrentar as coisas, as lutas com cabeça erguida, glorificando a Deus, agradecendo, porque na hora certa Deus vai nos tirar dessa situação, na hora certa Deus vai nos tirar da luta, da peleja, porque Deus não deixa o filho em prova, em uma situação por muito tempo. Tudo tem um tempo, da parte de Deus nas nossas vidas. E aquele que não é prudente, aquele que não pratica, quando a chuva vem, quando o vento bate, que sopra, a casa dele é construída na areia, ele desmorona, ele cai, e a queda é grande, porque não está firmado na rocha, não está firmado em Jesus. Então você que está se sentindo fraco hoje, você que não firmou tua casa na rocha, a partir de hoje pense diferente, busque mais a Deus, firme a tua casa na rocha, porque tu não vai cair. Talvez essa fraqueza que tu vem sentindo, esse desânimo que você está sentindo, porque você não está buscando a Deus de verdade, ou o que você ouviu de Deus você não praticou, você não levou a sério. Tantos que ouvem de Deus, tanto que recebe de Deus, mas não pratica, não quer saber, não quer levar a sério. E aí quando acontece uma situação, cai, não aguenta, se levantar, se queixa dali, se queixa daqui, e aí não tem força, Mas se você está fraco hoje, se você construiu tua casa na areia, deixa essa casa lá da areia, deixa o vento levar, deixa derrubar e vá para a rocha, vá para Jesus, vai firmar tua casa lá, porque aquela casa quando é firmada nele, em Jesus, não cai. O vento vem, o vento sopra, o vento bate, o vento leva, a chuva cai e a tua casa permanece de pé, porque tua casa foi feita na rocha, foi firmada em Jesus. Quando a gente se firma em Jesus, pode vir, meu irmão, o levante que for, pode vir as perturbações que for, mas quando a gente desce o nosso joelho, quando a gente clama a Deus, quando a gente fala com Ele, Ele nos socorre, Ele nos acode, porque Ele sabe que a gente está ali na verdade dEle, Ele sabe que a gente obedece a palavra dEle, não tem como a gente cair. Satanás, ele se levanta todos os dias contra a vida do servo de Deus, para tentar derrubar, para tentar afastar da presença de Deus, para tentar tirar dos caminhos do Senhor. Mas se tua casa foi feita na rocha, não adianta Satanás te tentar, não adianta Satanás te perturbar, porque você vai permanecer com Jesus. Pode vir um levante que for, ele pode te perturbar como for, mas toda vez que ele vier, ele vai cair por terra. Toda vez que ele se levantar, ele vai cair,
porque Ele sabe quando tua casa está firmada na rocha. Ele tenta de todas as formas, mas ele não consegue te tirar da presença de Deus, te afastar dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque tu está entendendo a palavra de Deus, tu está praticando, entende o que Deus está falando através da palavra, o que você vive através da palavra. Não tem como você cair, não tem como você desviar daquilo que o Senhor te ensina todo dia. Basta você praticar. Se você praticar a verdade de Deus, guardar a palavra dele no teu coração, não tem levante, não tem chuva, não tem vento que te derruba, porque você está firmado em Jesus. Aconteça o que acontecer, pode vir o que vier, mas você vai continuar de pé na presença de Deus. E aí, mais uma vez, Satanás vai bater em retirada, porque ele vai ver que com você não adianta ele tentar, não adianta ele te perturbar, porque ele sabe que tu é homem, mulher de oração, sabe que tu está firmado em Jesus. Mas quando tua casa está feita na areia, que tu ouve daqui, não pratica, hoje tu está com fé, amanhã tu não está, qualquer vento que bater em você, você cai. Qualquer sopro que vier, a tua casa desmorona. E aí a tua queda é maior. Grande vai ser a tua queda. Então se firma hoje em Jesus. Se você não pratica a verdade de Deus, procure a praticar. Não só ouvinte, mas sim praticante. Meu irmão, se eu fosse só ouvinte da palavra de Deus, hoje eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus para você. Porque viver a verdade de Deus não é fácil. Viver na obediência do Senhor não é fácil. Todos os dias somos tentados. Todos os dias o inimigo se levanta contra o servo de Deus. Todo dia vem uma perturbação, vem uma tribulação. Mas Satanás, toda vez que vem, que se levanta, ele cai. Porque enquanto minha casa estiver firmada na rocha, eu não vou dar ousadia a Satanás se levantar contra a minha vida, contra a minha casa. Ele não vai ter vez na minha casa, porque a minha casa está firmada na rocha, está firmada em Jesus. A palavra de Deus diz que, aliás, eu já ouvi de uma pregadora que ela fala, tá pensando que servir a Deus é mamão com açúcar? É que é doce, é só doce? Não. Viver a verdade de Deus, temos um preço a pagar, sofremos as consequências, mas é isso, para isso que Jesus nos chamou, para sofrer por Ele, morrer por Ele. A vida do servo de Deus não é fácil. Se alguém pensa que viver servindo a Deus, viver na presença de Deus é fácil, é só mamão com açúcar, não é. Servir a Deus é isso aqui mesmo, ó. É você enfrentar a luta, é você ter peleja, é vir vento, é vir chuva, mas você permanece na presença de Deus, porque foi para isso que Jesus te chamou, foi para isso que Jesus morreu, por mim e por você, para que a gente levasse a palavra dele, para que a gente sofresse por ele. A gente tem os nossos momentos de alegria, porque Jesus nos proporciona. Jesus Ele cuida de nós. Nós somos felizes na presença de Deus, temos a alegria. A nossa alegria com Jesus é verdadeira, é permanente. A nossa vida com Jesus é uma vida de verdade, não é uma vida de falsidade, não é uma vida mentirosa, não é a vida de aparência. A vida do servo de Deus é isso aqui, é pelejar, é padecer, é ser feliz, é pregar a palavra, ainda que você esteja passando por alguma situação, ainda que você esteja sendo afrontado, ainda que você esteja sendo caluniado, ainda assim que você esteja sendo apontado, acusado, você tem que permanecer na palavra de Deus, praticando a verdade de Deus. Para isso que Jesus nos chamou. Jesus disse que não ia ser fácil, mas que ele venceu o mundo. Por que seria fácil para mim e para você? No dia mesmo que um servo de Deus chegar aqui, pregar a palavra dele e dizer que é fácil ter uma vida com Jesus, ele não está vivendo a verdade de Deus. No dia que o servo de Deus falar que está tudo bem, que ele não passa por luta, que ele não passa por peleja, que ele não passa por prova, que ele não é testado, que ele não é aprovado, ele não está vivendo na verdade de Deus, ele não está praticando a verdade de Deus. Então a vida do servo que pratica a verdade, que vive a verdade, que vive na obediência, é assim mesmo. Foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo sofreu tanto por nós.
a gente não vai sofrer por ele? Senão a palavra não é verdade. Senão o que Jesus nos ensina através da palavra aqui é mentira. Todos os profetas da Bíblia sofreram, e sofreram não foi pouco. Todos os servos de Deus que passou aqui, né, pela presença de Deus, servindo a Deus, sofreu, e não sofreu pouco. Hoje mesmo, eu mais conversando com minha filha, a gente estava comentando sobre Moisés. Moisés conduziu um povo, Moisés era o braço direito daquele povo do Egito. Moisés fazia de tudo pelo aquele povo, buscava a Deus, obedecia, e aquele povo murmurava, aquele povo reclamava, nada estava bom, tudo ia para cima das costas de Moisés, tudo colocava em cima de Moisés, tudo Moisés tinha que resolver, tudo Moisés tinha que pedir a Deus por ele. Eles eram escravos, eles sofriam na mão de Faraó, vivia a base de chicotada. No dia que Deus resolveu tirar eles do Egito para levar para a terra prometida, tinha tudo, aquele povo tinha tudo, meus irmãos, recebia tudo da parte de Deus, e era um povo que reclamava, que murmurava, que nunca estava satisfeito. E por causa daquele povo, por causa da murmuração daquele povo, por enfrentar aquele povo, servir a Deus pelo aquele povo, pelo um erro de Moisés, Moisés não entrou na terra prometida, a promessa de Moisés não foi cumprida, de Deus na vida de Moisés não foi cumprida. Por servir a Deus, por passar a verdade para aquele povo, por falar a verdade, guiar aquele povo, Moisés era tanta irritação, o povo irritava tanto Moisés, caluniava, falava, acusava, tudo era para cima de Moisés. E Moisés, por um errinho, Moisés serviu a Deus a vida toda, até a velhice, obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Quando chegou naquele dia que Moisés se estressou, se atribulou com a perturbação daquele povo, Moisés errou pelo um errinho. Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, e nem aquele povo que murmurou conseguiu entrar por causa da murmuração, por causa da reclamação, de tudo tá achando ruim, de tudo tá errado, de nada que Deus fazia estava agradando. Tem ser humano hoje assim, meu irmão, que Deus está curando, Deus está libertando, Deus está abençoando, e está reclamando, e está murmurando. Deus está cuidando, está murmurando. Tem palavra de Deus, Deus está ensinando, está murmurando, e acaba, meu irmão, não tendo, chegando na terra prometida, por causa das murmurações. Tantas coisas, tantas maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Muitas vezes a gente esquece a bondade que Deus faz conosco, e a gente só quer reclamar. Aí Deus já deixa, por uma reclamação, por uma impaciência de Moisés. Moisés não entrou na terra. Quem entrou naquela terra prometida foi um pouquinho, foi pingado de dedo, e foi pessoas que não eram mais nem daquela geração, por causa da desobediência daquele povo. Então, voltando aqui à palavra, se a gente, meus irmãos, não praticar a verdade de Deus, se a gente não obedecer à palavra, a gente não aguenta, a gente não suporta, não vamos a lugar nenhum, vamos nadar e morrer na praia, como diz o ditado, né? Mas a gente veio para Cristo, foi para servir a Ele, fazer dar o nosso melhor para Deus, não reclamar, não questionar, né, as coisas de Deus. Vá para a oração, quer pedir a Deus, quer falar da sua situação, vá para a oração, deixa o joelho, fala com Deus. Está se sentindo fraco? Peça força a Deus. Mas enquanto você murmurar, reclamar, enquanto você não praticar a verdade de Deus, né, colocar a palavra no teu coração, você não vai aguentar nada, você não vai suportar o que vem para você. E a palavra de Deus diz que temos que estar preparado para tudo, preparado, porque senão a gente não vai aguentar. E quando vier a tribulação, a grande tribulação, se a gente estiver vivo, a gente vai aguentar? Se a gente não praticar a verdade de Deus, viver a verdade de Deus, a gente vai aguentar? Tem servo que sente uma dorzinha hoje, já acha que é o fim, né?
vem uma peleja, já quer desistir, já está reclamando, já está murmurando, acha que é o fim. Jesus foi muita chicotada por nós. Jesus carregou, foi aquela cruz tão pesada, morreu por nós, foi chicoteado, foi furado por lança, por nós, por mim e por você. A gente passa por uma situação, a gente sente um problema, tem um problema, já quer logo desistir, já quer logo parar de orar, parar de buscar, parar de servir a Deus. Temos que ser forte, igual esta casa que é feita na rocha. Temos que permanecer com a nossa casa na rocha. Porque no dia que você deixar ela na areia, permanecer na areia, quando o primeiro vento que vier, você cai. Mas se você permanecer com Cristo, servindo a Ele de verdade, não importa as lutas que vinham para você, não importa o que você esteja passando, o que você esteja enfrentando, mas que você bote Jesus no centro de tudo, Ele não vai deixar você sozinho, Ele vai estar com você na peleja, Ele vai estar com você naquela luta, Ele não vai deixar você morrer. Então, busque de Deus esta força, busque a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, sirva a Deus de verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que querem Ele de verdade. Ele não quer só aquele leitor que lê apenas a palavra, que prega apenas a palavra. Ele quer aqueles que praticam, que vivam a palavra dele. Glórias a Deus. Se a minha casa, meus irmãos, não tivesse firmada, enfincada, feita na rocha, eu digo a você, eu já tinha desmoronado, eu já tinha caído. Primeiro vento que batesse, que soprasse, eu já estava no chão. Mas eu estou de pé pela misericórdia de Deus. Eu estou pregando a palavra pela misericórdia de Deus, por amor a meu Deus. Eu estou pregando a palavra, servindo a Deus, fazendo a vontade dEle, porque isso que é importante. Eu posso estar aqui falando de Deus, pregando a palavra para você, falando quem Deus é para você, que Ele é cura, que Ele é libertação, que Ele é salvação, que Ele é bênção, Ele é tudo isso. E eu posso simplesmente estar passando por algo, mas eu não vou chegar aqui para você e derramar minhas queixas para você que não possa resolver. Eu vou chegar para Jesus e vou falar, e vou me derramar diante dele, porque eu sei que Ele que pode todas as coisas, Ele que pode me levantar, me sustentar, me ajudar, é Ele que pode. Se eu chegar aqui para você e falar que hoje eu não estou bem, que hoje eu não estou mal, que eu estou passando por alguma situação, tu vai resolver? Não vai. Então eu tenho que pregar que Jesus é amor, que Jesus é fogo consumidor, que Jesus pune, mas que Jesus também cuida, que Jesus prova também, mas Ele aprova, que Jesus, Ele cura. Eu tenho que dizer que Jesus também, Ele é misericordioso, né? Mas que Ele também, Ele é Pai, Ele nos ajuda, Ele nos socorre, mas que não é fácil viver a verdade de Deus, não é, como a pregadora disse, mamão com açúcar, é você está pronto para o que der e vier. Quando você serve a Deus, você tem que estar pronto, tem que estar preparado. Aí você diz, minha irmã, como é que se prepara? Oração, jejum, oração, oração, oração. Busca com Deus, verdade, viver a verdade de Deus, praticar a palavra. Porque no dia que você viver sua vida com a verdade de Deus, obedecendo a Deus, viver em oração, a tua vida vai ser diferente. Você vai ser uma pessoa diferente. Ainda assim que o vento venha, ainda assim que a chuva caia, ainda assim que o vento sopre, ao contrário, mas a tua casa vai continuar de pé na rocha, porque tu não vai cair. O que te mantém de pé é a tua busca com Deus, a tua busca constante, é a oração constante, é você estar passando por uma luta, mas não deixar de orar, é você estar passando por uma tribulação, não deixar de buscar, é você estar passando pelo problema que for, e Deus continuar sendo o Deus da tua vida. Amém? Glória a Deus. A palavra nesta noite falou teu coração. Então não seja igual este homem aqui,
da casa da areia, que o vento veio, o vento assoprou, a chuva caiu e ele caiu e a queda dele foi grande. Seja igual esse homem prudente aqui, ó, que fez sua casa na rocha, que o vento veio, a chuva caiu, bateu, mas ele permaneceu de pé. Para você permanecer, continue servindo a Deus, praticando a verdade de Deus, sendo obediente ao Senhor. Amém? Jesus abençoe. Mais uma palavra de fé da parte de Deus para a vida de vocês. Jesus abençoe.